Muito bem, queridos irmãos, abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. Dando sequência à nossa série de mensagens nesta epístola de Pedro. Hoje faremos a leitura do verso 18 até o final, verso 25. Esta é a perícope que nós meditaremos nesta manhã. Uma alegria para o povo de Deus, nesse momento tão precioso de exposição bíblica, no início da semana, no dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, como nós temos lido e cantado a Escritura na nossa liturgia. Nós queremos meditar um pouquinho mais agora, no momento de exposição. Vamos ler, queridos, então, verso 18 até o verso 25. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Até aqui a leitura do texto. Vamos orar, curva a sua fronte, mais uma vez, pedindo iluminação do Espírito de Deus para esse momento de exposição. Oremos, queridos. Senhor, esse momento bendito, ó Pai, de exposição da Tua Palavra, eu lhe suplico a Deus que o Senhor ilumine a mente do Teu povo nesse momento, nos traga luz, iluminação no entendimento, para que possamos compreender, ó Pai, a Tua vontade expressa nas Escrituras Sagradas, que são a única regra de fé e prática para nós, infalível, inerrante e verdadeira em todas as suas afirmações. Abençoa-nos nesta manhã, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos. Nós iniciamos dizendo, na última exposição, que uma das grandes mudanças que a salvação ela produz na vida prática do cristão é nos seus relacionamentos. Em diversas áreas dos nossos relacionamentos sociais, em sociedade, em comunidade. Muitos cristãos, infelizmente, não atentaram para isso ainda, para essa realidade de que as suas vidas em sociedade, em comunidade, relacionamentos sociais, elas devem refletir, evidenciar alguém que foi regenerado, alguém que foi transformado pela graça de Deus. Só que muitas vezes tem acontecido ao contrário. A vida de cristãos tem sido motivo de escândalos, de mau testemunho para o Evangelho, e muitas vezes o nome de Deus e a doutrina têm sido blasfemados por causa de crentes, de cristãos, de evangélicos. Também há um ponto aqui que a gente não pode desconsiderar. Nós estamos ainda passando aqui do período de comemoração dos 504 anos da Reforma Protestante, mas nós percebemos ainda que ainda permanece aquela ideia,
aquela compreensão católica medieval desta dicotomia no evangélico brasileiro entre o sagrado e o profano. Às vezes isso permanece. Ele acaba separando a sua vida. Sagrado para ele, ou uma vida com Deus, uma vida de piedade, de devoção, ou tudo aquilo que é sagrado, diz respeito aos domingos, às quatro paredes de um templo. Ali a vida dele deve ser piedosa e sagrada. Mas quando ele está no trabalho, quando ele está na universidade, na escola, em um contexto social, então ele parece que vive outra vida. É a antiga dicotomia católica medieval de sagrado e profano que os reformadores quebraram no período da Reforma Protestante. Esse é um fator que às vezes nós observamos na vida das pessoas. Quando Pedro iniciou essa epístola, aqui nós estamos há 2 semanas sem meditar sobre ela, é bom recuperar um pouquinho da compreensão do que nós estamos vendo. Veja aí na sua Bíblia. Ele, após descrever a salvação que Deus havia concedido a um povo desde a eternidade, a estes cristãos que ele escreve das 5 províncias romanas da Ásia, isso vai do capítulo 1, dos versos 3 a 12, Pedro então, a partir do verso 13 do capítulo 1, ele inicia uma série de exortações, de aplicações práticas com base nessa salvação que havia sido concedida. Se você vê no verso 13 do capítulo 1, ele inicia dizendo, por isso, ou seja, com base nessa salvação que Deus concedeu a vocês na eternidade, vocês são eleitos de Deus. Ele inicia primeiro, verso 13 a 16, que vocês sejam santos. A razão, porque o Deus que vos chamou é santo. Segunda exortação, ou aplicação prática, dos versos 17 a 21, porte-se com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Razão que ele dá, porque um alto preço foi pago pelo resgate de vocês, que é o sangue de Cristo. Não foi prata e não foi ouro. Terceiro, verso 22 a 25, capítulo 1 ainda, amem-se uns aos outros, porque vocês foram purificados pela obediência à verdade, e porque vocês foram regenerados pela palavra de Deus, no verso 23. Portanto, quarta exortação, do capítulo 2, versos 1 a 3, desejem ardentemente essa palavra. Desejem essa palavra, que é por meio da qual virá o crescimento de vocês, agora que vocês experimentaram que o Senhor é bondoso. Em quinta aplicação, o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, dos versos 4 a 10, a pedra que vive, a Cristo, sobre a qual vocês são edificados, casa espiritual, onde Deus habita. Vocês são um novo edifício de Deus, são pedras vivas desse edifício. Vocês que não eram povo, mas agora são povo. Vocês que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A partir do verso 11 do capítulo 2, nós vimos, e isso vai até o capítulo 3, verso 12, que encerra a primeira sessão da carta, Pedro, ele dando sequência ainda nas suas aplicações, ele passa a expor como essa salvação ainda, ela deve influenciar as atitudes dos cristãos, então, nas diversas áreas de relacionamentos que eles têm. Nos relacionamentos. Primeiro, nós vimos nos versos 11 e 12, o nosso relacionamento diante do mundo. É isso que nós vimos. Pedro disse, abstenham-se das paixões carnais que militam contra a vossa alma. Segunda exortação, seja exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Essa é a primeira aplicação prática do nosso relacionamento para com o mundo. Segundo, dos versos 13 a 17, o nosso relacionamento diante das autoridades. E Pedro diz, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, porque elas são enviadas para o castigo do mal e para recompensar os que procedem corretamente. Porque essa é a vontade de Deus, que vocês praticando o bem, vocês calem a ignorância, emudeçam a ignorância dos insensatos, como pessoas livres que são, não usando da liberdade para darem desculpa para pecar, mas vivendo como servos de Deus, tratando a todos com honra, com respeito, amando os irmãos, honrando os irmãos e temendo a Deus. Hoje nós veremos o terceiro relacionamento que Pedro descreve aí, no capítulo 2 da sua primeira carta, dos versos 18 a 25, que é o relacionamento e o procedimento dos servos para com seus senhores. Ele falou do nosso relacionamento
diante do mundo, para com o mundo, versos 11 e 12, diante das autoridades, dos versos 13 a 17, e agora dos versos 18 a 25, dos servos para com os seus senhores. A conduta dos cristãos, tratada nessa passagem por Pedro aqui, nós podemos fazer essa aplicação. Diz respeito hoje à relação de patrão e empregado dos nossos dias. Você pode fazer essa aplicação. Tá? E vocês vão perceber aqui que Pedro ele vai dar sequência no tema sobre submissão. Perceba aí, ele disse no verso 13, sujeitai-vos às autoridades. E agora, servos, sede submissos, ou sujeitos também. Ele vai dar sequência, e você vai ver no início do capítulo 3 também, mulheres, igualmente vós, sejam submissas. É o tema da submissão ainda na estrutura de Pedro. Primeiro, no verso 18 aqui, essa é a estrutura, só para acompanharmos, para fecharmos o raciocínio. Primeiro, Pedro dá essa ordem, no verso 18, na parte A, para que os servos sejam submissos aos seus senhores. Dos versos 19 a 25, Pedro ele vai dar uma série de explicações, de argumentos aqui, para explicar por que os servos deveriam sujeitar-se, mesmo àqueles senhores, patrões, que são maus e que não são cordatos e amáveis. Ele vai utilizar aqui, em linhas gerais, 4 argumentos por que nós devemos, mesmo assim, nos sujeitar a eles. Ok? Essa é a estrutura do texto. Vamos acompanhar aí, então, em primeiro lugar. Pedro ordena que os servos sejam submissos aos seus senhores. Veja aí na parte A. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Isso, ao vosso Senhor. Por conta do contexto histórico brasileiro, aqui do sistema de escravatura, nós temos uma ideia específica de escravidão no Brasil, que veio para o Brasil. Mas nós podemos ter uma ideia incompleta aqui das condições de vida de escravos, especialmente a esses dirigidos a quem Pedro se dirige na sua primeira carta. A palavra servo aqui, a palavra grega para servo aqui no texto, ela se refere a um escravo de casa, a um escravo da casa. Ela denota um escravo da família, um servo de uma família que poderia trabalhar em diversas áreas e afazeres da casa de uma família. E muitos cristãos viviam no primeiro século nesse regime aqui. Calcula-se, a gente não sabe o número exato, mas calcula-se que de 1/3 a 1/2 da população do Império Romano, isso é milhões de pessoas, era formada de escravos, já no período da dominação romana. E a porcentagem de cristãos que eram escravos no início da igreja era muito grande. Era muito grande. A igreja no primeiro século era formada, na grande maioria, por cristãos de classe econômicas mais baixas. Pequenos artesãos, pobres, escravos, comerciantes, agricultores e etc. A grande maioria dos cristãos, isso nós temos comprovação histórica para isso. E em todas as igrejas do Novo Testamento, as comunidades haviam escravos, servos, leia-se servos, escravos. E Paulo, você percebe que ele incentiva os cristãos que eram servos a buscarem a liberdade por meios legais quando isso fosse possível. Paulo incentiva isso. De onde procediam esses servos aqui? Primeiro, prisioneiros de guerra. Muitos eram prisioneiros. Então, houve a dominação romana, isso desde antes dos romanos, mas à medida que eles iam sujeitando as nações que Roma ia conquistando, acima de tudo, Roma era um império, era um poder militar. Muitos deles, particularmente os gregos, quando Roma conquistou a Grécia, eles trabalhavam então em várias ocupações para servirem e atenderem nas necessidades dos seus senhores, em diversas áreas. Então você tinha grego que era muito instruído, que trabalhava como pedagogo, como professor, que conduzia a criança até a maioridade, ensinava a língua, ensinava matemática, ensinava artes, filosofia,
pessoas que trabalhavam na cozinha, e em diversos afazeres você tinha isso. Os romanos utilizavam os escravos para isso. Das leis também, que permitiam que as pessoas se vendessem como forma de pagamento por suas dívidas. A pessoa não tinha como pagar dívidas, se vendia como escravo até que o pagamento fosse feito. Pais que vendiam os filhos para isso também. Os pais poderiam vender os seus filhos. E também muitos já nasciam dentro daquele sistema de escravidão dentro do mundo greco-romano. Mas eles poderiam comprar a sua liberdade, como eu disse, à medida que pudessem. Os patrões, a relação entre eles aqui, é bom nós entender para compreender o contexto e o ponto de Pedro aqui. Os senhores, os patrões, eles passavam a ser donos dos escravos, dos seus servos, e eles tinham poder sobre eles. Os fugitivos, por exemplo, você tem uma carta escrita a Filemão, que Paulo escreve a respeito disso. Os fugitivos, por exemplo, poderiam ser punidos, poderiam ser levados à morte, poderiam ser marcados também. Mas muitos eram queridos e bem tratados pelos seus senhores. Muitos. Haviam senhores amáveis e que, quando eles tinham a oportunidade de alforria, eles juntavam dinheiro para comprar a sua liberdade, quando possível, eles não queriam ir embora, eles queriam ficar, preferiam ficar com seus patrões, de tão bem tratados que eles eram. E haviam muitos escravos na época. Haviam muitos, eles faziam isso. A necessidade era grande. Eles eram trabalhadores, eram ferramentas de trabalho, particularmente na época, no sistema econômico que havia. A economia dependia do trabalho deles. Veja aqui, um comentarista, ele diz o seguinte, abre aspas, um comentarista bíblico. Ele diz, abre aspas, as condições de vida de muitos escravos eram melhor que aquelas de homens livres que dormiam nas ruas da cidade ou moravam em quartos baratos da época. Há evidências consideráveis que sugerem que os escravos viviam na propriedade que incluía a casa do seu senhor. Eles normalmente moravam no andar superior da casa do seu senhor, na cidade ou no campo. Então nós não podemos associar com o sistema de escravidão que nós conhecemos aqui. O cristianismo, historicamente, já lançando as sementes no primeiro século, contribuiu para o enfraquecimento e o desvanecimento do sistema de escravatura posterior. O cristianismo contribuiu. A população cristã era grande, muitos cristãos viviam nesse tipo de trabalho, e Pedro e os outros autores do Novo Testamento, como Paulo, dão uma série de instruções tanto aos servos quanto aos senhores, na relação sobre eles, na relação de trabalho, no tratamento e no procedimento que eles deveriam ter. Você encontra isso no Novo Testamento. E aqui Pedro, ele começa dando uma delas. E a orientação de Pedro é essa que está aí, verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, ao patrão, ao vosso senhorio, o senhor do escravo. O que Pedro está dizendo é que os cristãos que serviam como escravos nas casas, nas famílias dos seus senhores, eles deveriam ser submissos, eles deveriam sujeitar-se à autoridade do seu senhor, do seu patrão, e ser obediente a eles. Pedro diz aí, com todo o temor, com todo o respeito ao vosso Senhor, e assim com toda a reverência a Deus, porque não há autoridade que não foi dada por Deus nesse mundo. Com respeito ao Senhor, com o patrão e com reverência a Deus. Pedro faz coro com Paulo. Ele faz coro com Paulo nisso em diversas ocasiões, onde ele orienta os servos cristãos a obedecerem aos seus senhores com respeito. Acompanhe aí. Se você for rápido, pode abrir a Bíblia, mas eu vou citar aqui. Ou anote para ler depois. Veja isso. Efésios 6,5. Quanto a vós outros, servos, Paulo diz, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Aqui, ao Senhor, ao seu patrão. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja o que Paulo diz. Por que Paulo diz como a Cristo você deve obedecer? Como parte da sua devoção a Cristo. Como parte da sua piedade cristã. Como parte da sua religião.
você serve ao Senhor como a Cristo. Lembra que eu disse no início? A ideia de sagrado e profano, que o brasileiro faz ainda, que é oriundo do catolicismo medieval, que os reformadores quebraram. A ideia de que você serve a Deus só na igreja aos domingos. E os reformadores, como João Calvino, quebraram isso, dizendo não, Deus é Senhor de toda a realidade humana. Você tem que servir a Deus em todo, no seu trabalho. Você pode servir a Deus e viver para a glória de Deus onde Deus lhe plantou. No seu trabalho, na escola, em casa, no táxi, no Uber, como advogado, como médico, você serve a Deus. Você foi chamado para viver para a glória de Deus e servir a Deus e proclamar o Evangelho de Deus. É como a Cristo você serve. Como ao Senhor, como parte da sua religião. Colossenses 3:22 ainda Paulo. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo sob a vigilância, quando Ele está perto, quando Ele está olhando, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza do coração, temendo ao Senhor. Temendo ao Senhor. Tito 2:9. Paulo escrevendo ao líder Tito, ao presbítero Tito, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao vosso Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Agora, preste atenção, 1 Timóteo 6:1, importante isso. Ao outro presbítero Timóteo, Paulo escrevendo, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor. Veja agora, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você pode viver para a glória de Deus ou pode fazer com que o nome de Deus e a doutrina sejam blasfemados no seu serviço, no seu trabalho. E veja o que Paulo diz aí, o que Pedro diz aí na sequência, sejam submissos, não somente ao bom, ao que for bom e cordato, mas também ao perverso. É isso aí. Não somente ao que for bom e cordato, aquele que for amável e cordial, mas também ao mal, ao perverso. Lembra que eu disse, havia muitos senhores e patrões que eram amáveis, que eram bons, que eram cordiais e que tratavam muito bem os seus servos, ao ponto de alguns, quando tinham oportunidade de alforria, eles preferiam ficar, eles arrumavam dinheiro, eles poderiam pagar a dívida e dizer, eu estou voltando para minha casa. Eles preferiam ficar com seus patrões, porque eles eram bem tratados. E que maravilha trabalhar num ambiente onde você é bem tratado, onde você é respeitada. Não é verdade? Que maravilha! Porém, todavia, entretanto, Pedro diz, havia também o perverso e o mal, e Pedro orienta, a estes também vocês devem sujeitar-se, não somente quando ele é bom, amável, cordato, mas quando ele é mau também. E agora, a partir do verso 19, que é a segunda parte do nosso sermão, Pedro explica o porquê eles deveriam sujeitar-se aos maus senhores também, e ele vai utilizar aqui 4 argumentos para isso, a partir do verso 19. E aqui, mais uma vez, eu lembro vocês, essa passagem nós podemos aplicar na relação de patrão e empregado dos nossos dias. Primeiro argumento de Pedro, veja aí verso 19, Pedro diz, porque Deus se agrada. Por que eu devo me sujeitar aos patrões que sejam maus também? Pedro diz que Deus se agrada quando o cristão sofre por conta da sua consciência para com Deus. Veja aí o verso 19. Porque isso, o porquê, introduz a razão, porque isso é grato, ou seja, isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Essa é a primeira razão que Pedro dá, porque devemos obedecer aqueles patrões, mesmo que sejam maus. É porque é agradável a Deus. Isso é agradável. O que é agradável a Deus? Quando o cristão suporta tristezas, quando ele padece, ele sofre, aqui no sentido de ser afligido, injustamente, ou seja, quando ele não é tratado como deveria. Quando ele faz isso por causa da sua consciência para com Deus.
por causa da sua devoção para com Deus, da sua relação com Deus e do testemunho do Evangelho. Como é que fica o testemunho do Evangelho? Você suporta por conta do testemunho do Evangelho e do seu relacionamento para com Deus, da sua devoção a Deus. Isso é agradável a Deus. É o primeiro argumento que Pedro utiliza. Isso não podemos provar, mas pelo contexto, é provável que os leitores de Pedro estavam agindo corretamente, os servos, os trabalhadores, e mesmo assim sofrendo injustamente no ambiente de trabalho. Por isso a orientação de Pedro aqui. Mas eu queria dizer algo para vocês aqui nessa manhã. Percebam que eles estão sofrendo injustamente. É um sofrimento injusto ou por conta do Evangelho e não por serem maus empregados. Não por serem maus empregados. Há muitos cristãos hoje que sofrem, padecem, são demitidos dos seus empregos porque são os piores empregados possíveis. Dão mau testemunho, não é injustamente, dão mau testemunho para o Evangelho, o nome de Deus e a doutrina são blasfemados. E quando o ímpio olha para ele, ele diz assim, se é para ser assim, eu não quero ser cristão. E se é para ir na sua igreja, se todos lá são assim, e aí ele coloca tudo num pacote, né? A gente sabe disso. Então eu não vou lá. Se todos são como você, então eu não contrato nenhum cristão mais. Aqui é injustamente. Deus se agrada do cristão quando ele sofre injustamente e ele suporta fielmente, com paciência, com perseverança, por causa da sua consciência para com Deus, por causa da sua vida cristã exemplar de servo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Isso é agradável a Deus. Isso é que é agradável a Deus. O que nós temos que lembrar aqui, um parênteses aqui, é que é claro eu deixar aqui, é bom deixar claro aqui, é lembrar o sistema de regime da época. Aqui a sociedade é um sistema de servo e senhor, ok? Hoje você e eu estamos em outro regime. Estamos em outro regime. Por dever de consciência para com Deus e porque é agradável a Deus, nós também estamos enquadrados aqui. Devemos obedecer e nos sujeitar aos nossos patrões. Mas hoje, dependendo do caso, porque estamos em outro regime, você e eu temos a possibilidade de mudar de emprego quando quisermos. Para não termos que padecer o tempo todo, não sermos tratados injustamente o tempo todo por um patrão que é perverso, que é mau, que blasfema da doutrina e que lhe trata estritamente mal. Você tem essa possibilidade hoje de fazer isso, mas na época não havia essa possibilidade o tempo todo, era somente quando o servo conseguia pagar a sua dívida. E quando tinha oportunidade, ele poderia fazer por meios legais. Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 21 a 24. Paulo orienta os servos a fazerem isso quando possível. Tá? A aplicação, ela tem que ser contextualizada. Nós estamos em outro regime, mas a submissão, e porque é agradável a Deus, e por dever de consciência, continua. Mesmo aos patrões que são maus. Tá? A diferença é que hoje você pode mudar de emprego quando você puder e quiser, para não ser tratado maleficamente por alguém. O segundo argumento de Pedro está aí no verso 20, que é uma extensão desse. É o seguinte, vou tentar resumir. Pedro diz, que glória há, que benefício há, que glória há se você recebe uma surra por fazer o que é errado e suporta. Você está suportando, mas que glória há você receber uma surra porque você está fazendo aquilo que é errado. Não há glória nenhuma nisso. Veja aí verso 20. Que glória há se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Isso que é grato a Deus. Nós temos que lembrar aqui que os senhores, eles eram donos e tinham o poder de vida e morte sobre os escravos.
Eles poderiam punir os fugitivos, marcar os fugitivos. E às vezes muitos eram esbofeteados pelo seu senhor. Eram esbofeteados mesmo. Por quê? Eles ignoravam voluntariamente as ordens. Eles cometiam erros voluntários, sabendo o que deveria ser feito. Eles poderiam ser castigados por isso. Pedro pergunta: que louvor há, que glória há em você ser castigado, surrado, quando você merece, quando você está agindo injustamente? Ou seja, o que é agradável a Deus é quando você, praticando o bem, agindo corretamente, é esbofeteado injustamente. E você suporta com paciência, você suporta com perseverança na aflição. Isso é agradável a Deus. Quando você suporta injustamente. E há glória nisso, há mérito nisso. E não ao contrário. Como eu disse, eles pareciam estar sofrendo injustamente. Os leitores aqui agiam corretamente e mesmo assim você é esbofeteado. E Pedro diz: se vocês sofrem por fazerem o bem, isso é louvável diante de Deus. Mas não por pecarem. Não por serem maus cidadãos e empregados. 3 coisas, aplicações aqui nesse ponto para a gente entender, para deixar claro. Primeiro, irmãos, não há glória alguma no cristão que suporta pacientemente, mas que é punido por fazer algo errado. Não é. Tem muito cristão que, eu estou sendo perseguido, né? Estou sendo perseguido pelo meu patrão. Não, você não está sendo perseguido. Você está agindo injustamente, você está sendo um mau cristão, você está dando um mau testemunho e você está fazendo com que o nome de Deus seja blasfemado, não está chegando na hora certa, chega na hora errada, não faz aquilo que deve fazer, não cumpre os seus deveres. Não há glória alguma quando você é demitido por isso. Não há. Isso não agrada a Deus. Quando cristãos acham que estão certos, que foram injustiçados ou que estão sendo perseguidos, isso não agrada a Deus, porque você está merecendo isso. Segundo, também o texto não está dizendo que nós devemos buscar castigo injusto para receber louvor. Pode dar essa impressão. Eu vou buscar então ser tratado injustamente para receber louvor, para ter glória nisso. Não é esse o sentido do texto. Nós devemos suportar, esse é o sentido do texto, quando algo é inevitável. Assim estaremos agradando a Deus. Quando você está numa situação inevitável, você suporta com paciência para a glória de Deus, você serve como ao Senhor, isso é louvável a Deus. Você trabalha com abnegação, você está fazendo para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, no geral, e preste atenção nisso, no geral, se você primeiro for um servo, uma serva de Deus, certamente você será um bom servo, uma boa serva no seu trabalho. Um bom trabalhador, uma boa trabalhadora. Se você for um servo, uma serva de Deus, você agirá assim no seu trabalho. Essa é uma regra geral que funciona, porque ela é bíblica. Primeiro você serve a Deus. Se você for um cristão autêntico, você será um cristão no seu trabalho também. Não há essa divisão, não há essa separação que as pessoas querem fazer. Aqui eu sou uma coisa e lá eu sou outra. Terceiro argumento de Pedro, verso 21. Pedro explica o porquê Deus se agrada disso, aqui no verso 21, porque a pergunta é essa, né? Deus se agrada quando você sofre injustamente, é isso que diz no verso 20 aqui. Quando você pratica o bem e é igualmente afligido e suporta com paciência, isso agrada a Deus. A pergunta é, a explicação que Pedro dá no verso 21 é por que Deus se agrada disso? Ele está explicando o verso 20. Por que ele se agrada? Resposta, verso 21. Porque fomos chamados por Deus para isso. Veja aí. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados. Para isto mesmo fostes chamados. Lembra do capítulo 1? Vocês foram regenerados mediante Jesus Cristo para uma viva esperança. Foram eleitos desde a eternidade. E foram chamados
para servir ao nosso Deus. E parte do chamado cristão implica em servir a Deus fielmente, mesmo quando somos acusados ou julgados injustamente, quando passamos por provações ou passamos por sofrimentos, ou quando somos perseguidos. Isso é parte do chamado cristão, e passaremos por isso. Essa é a razão de Pedro. Por que Deus se agrada quando o cristão ele sofre injustamente e ele suporta? Porque você e eu fomos chamados para isso. Isso é parte do chamado cristão. Esse é o meu e é o seu chamado. Eu sei que você ouve por aí outra coisa. Você ouve assim: traz de volta o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. É coisa material, né? Claro. É isso que as pessoas querem, né? Se Deus trazer de volta o que é seu, Ele vai mandar você para o inferno. Porque o que você e eu merecemos é o inferno. Então não peça para Deus trazer de volta o que é seu. Tá? Você ouve assim: hoje é o dia da sua vitória. Esse é o chamado cristão de hoje, que as pessoas pregam, né? É o dia da sua vitória, as muralhas vão cair, eu não aceito, eu determino, eu decreto, eu coloco Deus contra a parede. É isso que você ouve por aí. Quem diz isso? Teologia da Prosperidade e outras comunidades que sustentam músicas gospel que dizem isso. É o que dizem hoje, mas não o Evangelho. O chamado do cristão pelo Evangelho é outro. O chamado cristão é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, esse é o chamado cristão. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok? Veja a sequência. A pergunta é: por quê? Por que Deus me chamou para viver assim? Ele disse: Deus se agrada quando você sofre injustamente e suporta. Por quê? Porque fomos chamados para isso mesmo. Mas por que Deus me chamou para viver assim? Resposta de Pedro e o último argumento dele, que vai do verso 21 até o final aí. Ele fala do exemplo de Cristo. É por causa do exemplo do meu e do seu Salvador. Veja o que ele fez. Veja aí. Esse chamado à renúncia aqui, e ao sofrimento e à perseverança que ele vai dizer aqui, está baseado na vida, no exemplo e na experiência de Cristo. E o argumento de Pedro é o seguinte: nós estamos unidos a Cristo, tanto no seu sofrimento quanto na ressurreição. Você é unido a Cristo, no sofrimento e na ressurreição. Ou seja, primeiro vem a cruz, depois vem a glória. O cristão quer a glória aqui. Não. Primeiro a cruz, depois a glória. Depois a glória. Esse é o argumento de Pedro. Veja aí verso 21. Pois que também, porque ele disse, né, vocês foram chamados para isso. Esse é o chamado cristão, para suportar isso. Por quê? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguir os seus passos. Deixando-vos o exemplo. É isso aí. Pedro aponta para Cristo e ele vai citar aqui o texto que nós lemos na liturgia, Isaías 53. Ele vai referenciar Isaías, talvez não exatamente como está lá, mas muito próximo do texto. Isaías 53. Ele vai dizer que Cristo cumpriu aquilo e ele é o maior exemplo de sofrimento injusto e de submissão, deixando-nos o exemplo. Veja aí no capítulo 3, verso 18 da mesma carta, que Pedro diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. E nós cristãos, esse é o ponto de Pedro, nós cristãos, seguidores de Cristo, somos chamados para seguir os seus passos. Quais são os passos? Ser fiel até a morte, mesmo sofrendo injustamente. Mesmo que você sofra no seu trabalho, esse é o seu chamado e você tem o maior exemplo que é Cristo Jesus. Em João 15:20, Jesus disse: o servo não é maior do que o seu Senhor. Perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. E Paulo diz em Filipenses 1:29 que nós recebemos a graça de Deus não somente de crer, mas de padecer por Ele também. A graça ela tem dois lados.
de uma mesma moeda. Você é chamado por Deus e recebeu a graça de crer, mas também a graça de padecer por Ele. A diferença, qual é a única diferença entre nós e Cristo? É que o meu e o seu sacrifício, ou o meu e o seu sofrimento, não é vicário, não é substitutivo. Você é um pecador e eu também. Você não pode morrer no lugar de alguém. É a única diferença. Cristo morreu vicariamente no lugar de pecadores. Eu e você não. Mas o exemplo é o mesmo. O chamado é o mesmo. E talvez para entender melhor aqui, para ficar mais claro a analogia, no grego, a língua grega, esta palavra exemplo, ela se refere a uma tábua que continha o alfabeto grego. O alfabeto grego. E por essa tábua aqui, os alunos aprendiam o alfabeto grego. Eles aprendiam que vai da primeira letra, o alfa, até a última, que é o ômega, o alfabeto grego. Os alunos aprendiam. A palavra denota o seguinte: a vida de Jesus e o seu sofrimento é como essa tábua. E nós, os seus discípulos, devemos aprender com o exemplo dela, o alfa e o ômega. Nós devemos aprender. Esse é o ponto aqui. E Pedro expõe então, a partir do verso 22, qual é o sofrimento de Cristo, dando o exemplo, do qual nós devemos seguir os passos aqui. Ele expõe o sofrimento vicário de Cristo com referência a Isaías 53, o servo sofredor que nós lemos na liturgia. Veja aí verso 22. O qual, está se referindo a Cristo, nós devemos seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Jesus, irmãos, veja onde Pedro quer chegar. Jesus não era pecador como eu e você, servos de Deus e que temos patrões. Jesus era o Filho de Deus, era santo, era perfeito em tudo o que fez e disse. Não cometeu pecado. Portanto, o seu sofrimento foi injusto. E foi substitutivo, foi por outros. Não se achou dolo na sua boca. Ele morreu por injustos para nos levar a Deus. Ele foi perfeito nos seus atos, nos seus pensamentos e nas suas palavras. Não se achou dolo na sua boca. Verso 23, ele quando ultrajado não revidava com ultraje. Ou seja, quando ele era insultado, ele não revidava com insultos. Jesus não pagava na mesma moeda. Perceba o ponto de Pedro aqui? O ponto de Pedro? Quando era maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Lembra do sofrimento de Cristo registrado nos evangelhos? Pedro conhecia muito bem o que Jesus passou diante dos líderes religiosos, diante das pessoas e diante do julgamento de Pilatos. Foi ridicularizado, foi cuspido, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi pendurado na cruz, uma coroa de espinhos. Cristo suportou fielmente até a morte um sofrimento injusto dos maus e do perverso. Cristo suportou. E Pedro está dizendo, este é o exemplo para nós cristãos que devemos seguir os seus passos. Lembra da pergunta inicial? Por que nós devemos sujeitar a um patrão mau e perverso então? Porque suportar o sofrimento injusto com paciência, agindo corretamente, por conta da verdade, é seguir o exemplo de Cristo. E para isso eu e você fomos chamados. Esse é o chamado cristão. Cristo ele entregava, diz o texto aí, ainda no verso 23, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. O provável sentido aqui é que ele entregava-se a si mesmo a Deus, e ele entregava-se os seus agressores a Deus. Por quê? Porque Deus é o justo juiz. Deus haverá de julgar com justiça toda a injustiça que há nesse mundo. Você e eu precisamos confiar em Deus. O justo juiz, entregue a Deus. Se entregue a Deus. Se entregue a Deus que julga retamente. E 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça. Exatamente, Ele carregou sobre o madeiro os nossos pecados. Pedro quer destacar aqui o que Cristo fez, o que Ele passou. Na cruz, Cristo se fez maldição por nós. Ele sofreu o castigo pelo pecado de outros.
Ele não merecia, porque ele era justo, mas ele levou sobre o seu corpo no madeiro, leia-se cruz, os pecados de injustos, não os seus próprios pecados. Cristo não estava levando o seu pecado na cruz, mas o meu e o seu na cruz. Pagando o preço pelos nossos pecados. Para quê? Qual é o propósito? Diz aí no final do verso 24. Para que agora nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, ou vivamos para agradar-lhe. Para Ele. Vivamos para Ele. Onde nós estamos, nós vivemos para Ele. Onde nós trabalhamos, vivemos para Ele. E por suas chagas fostes sarados. Aqui chaga, o termo é feridas. Essa palavra aqui, a palavra para feridas aqui está no plural, mas no grego está no singular. Ela é uma palavra que está no singular, é molopi, está no singular. Ou seja, uma ferida que é causada por um açoite. O que faria, parece que Pedro, o que faria com que os servos que apanhavam injustamente se identificassem com os sofrimentos de Cristo. Aqui. E que levou a maior das feridas de Jesus. A maior da ferida, que é a sua morte, que é para a nossa cura espiritual. Por causa da sua ferida, nós fomos sarados, perdoados. Nós somos perdoados. A sua morte substitutiva, nós fomos restaurados à comunhão com Deus e perdoados. E com Deus por meio do perdão dos nossos pecados. Cristo é o meu e o seu Salvador, e é o nosso maior exemplo. Portanto, queridos, eu preciso entender como Ele, com Ele, eu preciso isso, aprender com Cristo. Nós precisamos aprender com Cristo a sofrer injustamente como cristão e suportar pacientemente sempre que preciso. Porque Ele morreu por nós, para que mortos para o pecado vivamos para a justiça. Vivamos para agradar-lhe, para seguir os seus passos. Aí Pedro encerra dizendo, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, verso 25. Porque estáveis desgarrados, ou seja, estavam perdidos. Alguém que está perdido como uma ovelha desgarrada. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Lembra que eu disse? Pedro está aplicando com base na salvação que Deus havia concedido. Vocês vos converteram a Ele, vocês que estavam desgarrados. Agora, porém, vocês estão nele, que é o pastor e bispo da alma de vocês. Agora, por causa dessa salvação e com a regeneração, a vida de vocês deve ter um novo sentido e deve ter um novo valor. Há um novo redirecionamento de vida ao pastor e ao bispo da alma de vocês, Jesus Cristo. É Ele quem cuida como pastor, é Ele quem supervisiona a nós como seus filhos. A Ele é quem nós servimos. Queridos, o que nós podemos aprender aqui rapidamente para nós concluirmos esse sermão? Primeiro, nós fomos chamados para servir a Deus onde nós estamos. Você é chamado para servir a Deus onde você está, a se submeter a Deus, à vontade de Deus e àqueles que Deus colocou sobre mim e sobre você. Não seja um rebelde. Isso se aplica aos servos, empregados e aos seus senhores patrões. Aos seus senhores patrões. Não faça isso à vista deles, mas faça como ao Senhor, como parte da sua religião, como parte da sua devoção a Cristo. E não somente ao bom e cordato, mas também ao mal, porque isso é agradável a Deus. Quando você suporta com aflição, sofre injustamente, mas por motivo de consciência para com Deus. Por motivo da sua vida para com Deus. Porque que glória há quando há o contrário? Que glória há no contrário? Quantas vezes a gente ouve isso? Eu estou saindo por causa disso. Quantas vezes? Que glória há no contrário? Faça as coisas pelas motivações certas. Faça por motivo de sua consciência para com Deus, porque isso é agradável a Deus. Segundo, não viva uma vida que dê margem para que o nome de Deus e a doutrina sejam blasfemados e que prejudique o testemunho do Evangelho. Por favor. Por favor. Porque está na sequência do texto aqui, é o contexto de submissão, né?
sujeição e serviço justo, abnegado no trabalho. Paciência no sofrimento é uma das formas de emudecer a ignorância dos insensatos. Se você estava presente na mensagem anterior, você vai ver uma das razões que Pedro dá para nós nos sujeitar às autoridades. Pedro diz, porque fazendo isso é uma maneira de você emudecer a ignorância dos sensatos. Está no contexto. Então, viva para a glória de Deus, faça as coisas certas. É uma das razões, das maneiras de você emudecer os insensatos. Terceiro, nós somos chamados para isso. Você e eu fomos chamados para servir a Deus fielmente. Sirva a Deus fielmente, mesmo quando você for acusado injustamente, mesmo quando você for julgado injustamente, ou quando passar por sofrimentos, por perseguições, seja na sociedade, seja no trabalho. O chamado cristão é de renúncia, abnegação ao sofrimento e à perseverança, paciência. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. E por último, nós temos o nosso maior exemplo nos sofrimentos injustos. Lembre disso. A vida e a experiência do nosso Salvador, o justo morrendo pelos injustos, para nos levar a Deus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O justo morrendo pelos injustos. Portanto, seja paciente, siga o exemplo de Cristo nos sofrimentos injustos. Tenha um procedimento exemplar de servo. Tenha um procedimento exemplar. Lembre que nós estamos unidos a Cristo em sua morte e em sua vida, tanto no sofrimento quanto na ressurreição. Essa é a nossa vida, esse é o nosso chamado. Primeiro vem a cruz, depois vem a glória. Siga o exemplo de Jesus. Primeiro é a cruz, depois é a glória. Muitos cristãos querem a glória antes. É o triunfalismo, teologia do triunfalismo, da glória. Não. Glorifique a Deus com a sua vida onde Deus te plantou. Faça o seu trabalho corretamente, faça isso no seu trabalho, viva para a glória de Deus. Se você falhou, se arrependa, se volte para Jesus em arrependimento, conserte os seus erros e as consequências dos seus erros. Faça isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Ficamos em pé, queridos.